cansados? Vamos continuar nossas videoaulas. E eu quero começar com uma poesia. Afinal de contas, mais um dia, né? Se iniciando. Esse poema é de Ana Clara Machado. Bate, bate, prega, prega. Pinta, pinta, serra, serra. Pega e toma, leva e traz. Põe areia, água e terra. Quem quiser me ajudar, pode cavar, pode serrar, pode pregar, pode pintar. Toda vez que nós fazemos uma leitura, no caso do poema que você acabou de ler comigo, nós vamos formando dentro da nossa cabeça as imagens. E você pode perceber que todas essas ações que foram descritas no poema levam a uma obra de um mestre de obras. Pintar, carregar. E aí, esse poema, ele é o nosso pano de fundo para a aula de hoje, que nós vamos falar de verbo. Verbo é a classe de palavras que vai exprimir ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz. Gente, de novo, você lembra do poema? Bate, bate, prega, prega, pinta, pinta, serra, serra. São ações. Verbo é a palavra que, de um conceito bem prático, verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômenos da natureza. E esses verbos, essas palavras, elas indicam isso, ó. Correr é uma ação, ficar é uma ação, chover, fenômeno da natureza, nascer é uma ocorrência, mas também é ação, desejo, querer. Todas essas palavras aqui são indicadas por verbos, tá? E esses verbos, ele tem uma estrutura. Olha só, eu tenho um radical, que é aquela partezinha do verbo que não vai variar muito. Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode se apresentar de acordo com esses elementos. O radical, o tema, por exemplo. Radical é a parte invariável que vai expressar o significado do verbo. E aqui eu tenho, ó, o verbo falar. Ele é formado por este radical. E quando você conjuga falei, falavam, falaram, alguns pedacinhos vão se juntando a este radical. Eu tenho o tema, que é o radical seguido da vogal temática, que vai indicar a conjugação a que o verbo pertence. Por exemplo, falar. Quando eu junto FAL, que é o radical, com a vogal temática, eu tenho o tema. E bem que eu tenho o R, que faz com que o verbo esteja no infinitivo. E falando em conjugações, nós temos 3. Ar, e ir, tá? Os verbos terminados em ar, falar, amar, conversar. Verbos da segunda conjugação, vender, pretender. E da terceira conjugação, partir, ir, falir. Outros pedacinhos dos verbos são também as desinências. Vamos mostrar aqui para vocês. Eu tenho desinência modo temporal, que é aquela que vai indicar o tempo do verbo, e também a desinência número pessoal, que vai indicar a pessoa e se essa pessoa está tanto no singular quanto no plural. Olha o exemplo aqui de modo temporal. Falávamos. Observe que esse vá vai indicar que esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Eu já estou falando de modo, né? A gente está seguindo. E falasse, esse SSE indica o pretérito imperfeito de subjuntivo, que é um outro modo. A gente já chega lá. Tá? A desinência número pessoal indica, no caso, falamos, nós, primeira pessoa do plural. Falavam, eles, terceira pessoa do plural, tá bom? Modos verbais. Nós temos e damos o nome de modo verbal às formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Em português existem 3 modos. O modo indicativo, onde as ações são possíveis de acontecer. O modo subjuntivo, onde as ações são prováveis de acontecer. E o modo imperativo.
No caso do modo indicativo, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu sempre estudo. Eu estudo, eu ministro. E você? Você estuda. Ações normais, ações que acontecem no dia a dia. Agora, quando eu digo subjuntivo, talvez eu ministre aula amanhã, eu estou falando de algo provável. Pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. E o modo imperativo, ele tem a ver com ordem, desejo, conselhos, tá bom? Então vamos falar de flexões. O verbo, assim como o substantivo e o adjetivo, ele varia, ele muda, tá? Então aqui a gente tem, ele muda em pessoa, número, tempo, modo, que nós já falamos, e voz, tá? Para conjugarmos os verbos, nós temos que ter em conta as flexões, tá certo? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, do singular ou do plural, tá? Tempos verbais. Vamos falar do modo indicativo, que é o modo onde nós estamos sempre trabalhando em ações que acontecem. Nós temos o tempo presente, eu estudo, eu ministro, eu falo, tá bom? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito e simples e composto. Vamos falar rapidinho aqui do pretérito. Gente, pretérito tem a ver com passado. E esse passado pode ser de ações concluídas ou não. Pretérito perfeito, ó, ele estudou as lições ontem à noite, quer dizer que essa ação de estudar, ela foi concluída. E quando eu digo pretérito perfeito composto, é quando eu uso uma locução verbal, no caso dois verbos, que ele vai ter o mesmo sentido. Tenho estudado muito para os exames. Ações passadas, ocorridas. Ou no tempo, ou no modo simples, né? Na forma simples ou na forma composta. Quando eu digo futuro do pretérito, eu estou dizendo assim, ó, se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Agora só nas férias do ano que vem, né? Porque nessa não vai dar. A gente tem que ficar em casa, tá bom? Futuro do pretérito são ações que poderiam acontecer e você se refere a elas no passado, tá bom? Futuro do pretérito composto. Se eu tivesse ganhado esse dinheiro, teria viajado nas férias. Então, se você observar bem, tanto o pretérito, futuro do pretérito simples quanto o futuro do pretérito composto, não muda o contexto, não muda o entendimento. A diferença é que aqui você tem uma locução verbal. O que é uma locução? É uma expressão formada por dois verbos com sentido de um. Quer ver só? Eu farei um novo estudo. Não é a mesma coisa de vou fazer? Vou pensar aqui. Vou responder os exercícios. Não é a mesma coisa de responderei? Isso aí que é composto, tá bom, gente? Pretérito mais que perfeito. Não é muito comum nós usarmos na nossa informalidade da língua. Eu já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram, é a forma composta que a gente usa muito, mas eu quero me referir a essa bem aqui, ó. Eu já estudara, que é a forma simples. Nós não costumamos ver no dia a dia as pessoas falando pretérito mais que perfeito na forma simples, mas ela existe. Sabe onde é que você vê muito? Novelas de época, filmes de época, tá? Livros mais eruditos, como a Bíblia, por exemplo, você encontra o pretérito mais que perfeito na forma simples. E o que é o pretérito mais que perfeito? É quando você está no passado, você se refere a uma ação passada, e nesta ação tem o fato que aconteceu mais atrás no tempo. Por isso que ele é pretérito mais que perfeito. Muito bonito usar o pretérito mais que perfeito, tá bom? Futuro do presente. Ele estudará as lições amanhã, são aquelas ações que você vai fazer. Amanhã você assistirá mais aulas. E o futuro do presente composto, antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Continuando, futuro do pretérito composto, se eu tivesse ganhado dinheiro, teria viajado. Eu já até falei desse aí, tá? Agora vamos falar do subjuntivo. Subjuntivo é um modo verbal onde eu já disse que as ações, elas não
não acontecem precisamente, mas podem acontecer ou não, tá? No presente do subjuntivo, é certo que ele vença. Quer ver quando nós usamos muito o subjuntivo? Quando nós estamos rezando, orando, que Deus me ajude, que Ele me ajude, que Ele faça algo por mim, tá bom? Então, é o modo subjuntivo. Eles esperam que os artistas apareçam, que eu já tenho futuro. Pretérito imperfeito do subjuntivo, se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo, presente. Mesmo que comesse tudo, não ficaria satisfeito, passado, tá bom? Futuro do subjuntivo, lavarei a roupa se tiver vontade, contarei a verdade se tiver compaixão. Bom, estudo dos verbos, mais uma vez eu vou falar, tem a ver também com leitura. A conjugação verbal ela é muito importante na hora da construção do texto. Aqui em São Luís, nós usamos na coloquialidade, por exemplo, os verbos na segunda pessoa de forma errada. Sabe por quê? Segunda pessoa é o tu. E o tu, a conjugação dele é esta aqui, ó. Tu estudas, tu estudaste. E aí o que nós fazemos na coloquialidade? Pegamos o tu, misturamos com você e usamos os verbos de forma trocada. E aí isso é um vício de linguagem. Por que eu estou falando isso? Porque na hora da construção do seu texto, você tem que estar atento às construções e às flexões verbais, tá bom? Aqui o tempo subjuntivos compostos, pretérito perfeito do subjuntivo, penso que ele já tinha saído, é possível que nós tenhamos guardado esse documento, mas que perfeito do subjuntivo. Se eu tivesse falado a verdade, minha irmã não estaria de castigo. Mesmo que você tivesse falado, sua mãe a colocaria de castigo. Futuro do subjuntivo, quando tiverem chegado, a festa começará. Iremos jantar depois de eles terem chegado, tá bom? Agora vamos para o modo imperativo, muito usado por nossas mães. Esse modo é utilizado para exprimir uma atitude de ordem, um conselho, um convite ou uma solicitação. Você está ouvindo muito o imperativo com a expressão fique em casa. É o modo imperativo, é um conselho, é uma orientação que nós estamos obedecendo, né? Nós estamos seguindo. Há duas formas de imperativo, a afirmativa e a negativa. Com o exemplo aqui, faça como falei, não saia de casa. Aqui a gente tem uma afirmativa e uma negativa. E agora nós vamos para os exercícios. Leia o seguinte fragmento para responder as questões 1, 2 e 3. Quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça de te ver. Esse trecho está disponível em www.letras.com.br. É uma canção do Thiago York. Sim, aquela música como o refrão, eu amei te ver. Os verbos do trecho da música estão no... Aí é que a gente tem que saber. Quase ninguém me vê. Ninguém, que é um pronome indefinido, aqui funciona como o sujeito. Ninguém está na terceira pessoa. Então, ninguém vê. No lugar do ninguém eu posso colocar ele. Ele vê. Eu vejo, tu vês, ele vê. Aqui a pergunta, os verbos do trecho da música estão no pretérito, no presente particípio, no pretérito perfeito ou no pretérito perfeito infinitivo? Infinitivo, gente, eu lembro quando a gente falou das conjugações, terminações em R, falar, cantar, beber, partir, aí isso é infinitivo. Então, assim, os verbos do trecho da música estão no presente do indicativo, exceto o último verbo. Qual é o último verbo? Viver, que está no infinitivo. Então, a resposta certa é a letra A. Agora, se passássemos o primeiro verbo do trecho da música, ver, para, respectivamente, o pretérito perfeito e imperfeito,
Então, ver está no presente. Passando para o pretérito perfeito, terceira pessoa. Ele viu, e no caso, o pretérito imperfeito, ele verá. Verá é futuro. Ele via, pretérito perfeito, ação concluída. Não pode ser a letra B. A gente já sabe que só pode ser viu. Então, ou é a letra A, ou é a letra C, ou é a letra D, ou é a letra E. Agora, pretérito imperfeito, ação não realizada, não concluída, do verbo ver. Viu é concluída, então seria via, porque ver é infinitivo. Então, a resposta certa, letra E. Tem mais? Se o compositor da música tivesse criado o primeiro verso da seguinte forma: Ah, quando ninguém vir, estaria usando o verbo ver de forma incorreta, correta, letra A, B, letra C, letra D. Aqui a gente tem incorreta, correta, correta, incorreta e incorreta. Por quê? O verbo ver está na forma, aí eu tenho que completar, futuro, presente, pois está no pretérito imperfeito. E aí? Qual é a resposta? Vamos ver de novo. Quando ninguém vir, essa questão que você tem que prestar bem atenção do uso dos verbos. Quando ninguém vir, a gente está falando do verbo ver. Quando ninguém olhar, estaria usando o verbo ver em que forma? Incorreta? A forma está correta. Pois está em que tempo do subjuntivo? Presente, pretérito imperfeito ou futuro? Futuro. Resposta correta, letra B. O verbo está na forma correta e o tempo é futuro do subjuntivo. Tem mais? Essas duas questões têm a ver com o fragmento do texto anterior, tá? Da questão anterior. Os verbos sublinhados nas frases abaixo. Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a discussão. O auxiliar Marco acionará o árbitro. O auxiliar Marco acionará o árbitro. A bola batia no travessão. A partida contra a Alemanha ficaria empatada 2-2. A partida estava empatada por 0-0. Os verbos que se encontram no mesmo modo e tempo verbal estão em quais alternativas? Então, a gente vai para cada uma delas. Essas falhas de arbitragem trouxeram é pretérito. O auxiliar acionará é futuro. Então, 1 e 2 não estão no mesmo tempo verbal, tá bom? A bola batia. A partida contra a Alemanha ficaria, que a gente tem o mesmo tempo, pretérito imperfeito. A partida estava empatada, não está mais. Então, qual é a resposta? Eu tenho a 3, a 4, a 5, 1 e 2 eu já sei que não pode. Das 3 que restam, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Batia, ficaria e estava. Batia e ficaria são ações no passado, pretérito imperfeito. E estava é pretérito perfeito. Então, resposta certa é a letra E. E mais uma aqui, ó. Post falso alerta que Facebook pode cobrar por privacidade. Mensagens diz que a rede cobrará 6 euros para manter dados privados. Facebook esclarece que a informação não procede. Aqui nós temos uma construção que chama a atenção, né, conforme o texto de uma notícia. Podemos concluir que a postagem ocorreu no exato momento em que a notícia foi divulgada. O verbo alertar reforça a ideia de futuro. A maioria dos verbos está no pretérito perfeito do indicativo. Ou o jornalista utilizou principalmente verbos no presente do indicativo para um fato já ocorrido. E ainda,
o jornalista utilizou verbos no presente do indicativo para marcar uma ação habitual. Só lembrando, os jornalistas, eles costumam utilizar verbos no presente do indicativo, mesmo que o fato relatado já tenha ocorrido. Essa é uma dica de língua portuguesa para vocês. Lembrando que ainda temos o infinitivo, que são as formas nominais dos verbos. Podem ser infinitivo, particípio e gerúndio. O infinitivo não tem valor temporal ou modal. Ele é pessoal e quando tem sujeito é impessoal. E, por sua vez, a gente tem uns exemplos aqui, ó, olha só. O gerente da loja disse para irem embora. Aqui a gente tem um infinitivo pessoal. Agora, quando eu digo cantar é uma delícia, é infinitivo impessoal, ou seja, não tem sujeito para esta ação. Particípio, olha só. Já o particípio é uma forma que é utilizada, você vê assim, ó, amado, feito, partido, comemorado, posto, sempre com as terminações ido, ado. Indica uma noção de finalização, de conclusão da ação verbal e possui na maioria das vezes, os verbos vão com essas terminações que eu acabei de falar, ado, ido, e isso quando se utiliza, ele vai ter função de adjetivo e pode ser flexionado também em gênero e pessoa, tá bom? Então, quando você vir essas expressões como apaixonada, eu tenho o verbo no particípio. E aqui ele está como uma característica. Por isso que ele tem função de adjetivo. E aqui, ó, terminado o julgamento, o réu foi absolvido. Tudo aqui é particípio. Ele não teria chegado na hora se não fosse por você. Já o gerúndio, você tem o emprego do verbo ou como adjetivo ou como advérbio. Então, gente, por isso que ele é chamado de formas nominais. Então, todas as vezes que vocês virem essas expressões, cantar, cantado, cantando, você tem, respectivamente, os verbos apresentados nas formas nominais. Cantar, infinitivo, cantado, particípio e cantando, gerúndio. Então, nessa primeira parte de verbos, nós vimos os conceitos, a questão do modo, cada modo tem uma função, ações precisas, ações improváveis, conselho, ordem, que são respectivamente modo subjuntivo, que são respectivamente os modos indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Gente, mais uma vez nós vamos mexer nesse assunto. Todas as classes gramaticais têm uma funcionalidade no texto. Eu preciso repetir. Você precisa se familiarizar, ler, construir, usar os verbos na flexão certinha, para que haja uma interação e uma boa construção do seu texto. E eu vou ficando por aqui. Compliquei?